Aqui a mais um Conversa Artificial que hoje está imperdível. Iremos tratar de um assunto que foi repercussão nacional no dia de hoje, onde um cantor muito famoso, que teve uma ascensão estrondosa no seu cantor Gustavo Lima. Nós vamos também estar elencando aí o que aconteceu com ele com relação a uma conversa que nós tivemos no episódio passado a respeito de, não sei se foi o episódio passado, foi o primeiro, sobre a questão dos vícios, né, de jogos de azar. Rapaz, o pior é que no dia de hoje foi uma surpresa pro Brasil e pro mundo, né, porque o cara foi preso, teve uma prisão preventiva e a emissão da ordem, né, instaurada lá no Pernambuco, onde o nosso querido Gustavo Lima foi acusado de fazer parte aí de um esquema gigantesco de lavagem de dinheiro e de jogos de azar. Segundo a justiça, né, também existe uma acusação sobre ele de ter colocado duas pessoas no avião particular e ter tirado essas pessoas, né, que tinham um envolvimento aí nessa parte criminosa para outro país. Cara, e pegando nesse gancho aqui, nós podemos começar o nosso diálogo falando um pouco sobre essa questão dos jogos de azar, né, essa dependência. Eu tava pensando assim hoje, naquele jargão popular, né, o pessoal fala assim, porque no mundo o crime não compensa, ou na verdade o crime compensa, né, mas a verdade é que não é bem assim, né, que na verdade hoje eu compreendo que por mais que demore, o crime ele não compensa. E uma pergunta que fica na mente dos brasileiros e de todos nós é, cara, como que pessoas tão poderosas e ricas, elas se envolvem com essas coisas cabulosas, né, esquemas criminosos, lavagem de dinheiro, tráfico de influência. Dias atrás nós tivemos aí a prisão da Deolane e aquela síndrome que a gente já conversou aqui do herói, a idolatria do povo também, ela foi presa e depois ela bateu no peito e tal, porque ela era a melhor e foi solta e depois ela fez merda de novo, foi presa de novo. E o mesmo está acontecendo com o cantor Gustavo Lima, que no dia de hoje ele foi preso aí pela Operação Integration, prisão preventiva cautelar contra o cantor. Eu quero saber do meu amigo nessa noite o que é que ele acha de tudo isso, né? Quais os impactos negativos que tem na sociedade, dado à vista que já foi emitido um dado precioso no qual ele revela que 20% dos brasileiros, das famílias brasileiras, 20% do PIB está sendo despejado em jogos de azar. E como aquela promessa falsa e rasa de prosperidade, ganhos rápidos, com tudo isso, né? Bom, a gente falou sobre o problema dos vícios, né? Falou sobre os problemas das pessoas estarem presas a determinadas coisas, mas existe também um outro assunto aí que a gente não chegou a falar, que é o assunto da liberdade. Até que ponto a pessoa poderia ter liberdade para se envolver nesse tipo de coisa? Por exemplo, o indivíduo que decide gastar todo o seu salário com jogos de azar, ele está se prejudicando. Muito bem, todos nós sabemos disso. É uma coisa horrível de se fazer, mas ele tem liberdade para isso, certo? Concorda? Sim, com certeza. E essa liberdade devia ser respeitada ou deveria ter uma intervenção do Estado acerca disso? Eu acredito com o meu pensamento limitado. Toda a liberdade, ela deveria ser respeitada, porém não abusar das autoridades, né? Porque, querendo ou não, existe um código legal. Um código legal não, um código ético que rege toda uma sociedade e também tem a questão do status quo mental da pessoa mesmo, um juízo interno, entende? Eu penso que, por exemplo, eu fico imaginando como é vendido, né? Não é só a questão do governo, do mundo em si, mas como é vendido a ideia de facilidade. E querendo ou não, nós sabemos que a estrutura do mundo, a grande maioria da nossa sociedade são pessoas carentes, ignorantes, pessoas que não têm conhecimento, e não tendo conhecimento e tendo um índice muito elevado de carência, faz com que essas pessoas elas acabem sendo enganadas e achando que tudo é fácil. E pensando nisso, meu querido, eu lembrei de uma frase que veio na minha mente, né? Por exemplo, eu já fui vítima disso, de vícios, achar que eu ia ficar rico rápido, eu já gastei dinheiro com essas coisas, iludido. O pobre que vai todo dia gastar na Mega Sena, tentar a sorte no jogo de azar, no jogo do bicho, enfim. Nunca imaginei. Mas eu penso no seguinte, cara, todo atalho rápido para um sucesso raso, ele é o caminho mais longo para chegar lá. Porque uma coisa que eu aprendi também, não tem como atropelar processos. Só existe uma forma de atropelar processos, que é entrando pro mundo do crime, lamentavelmente. E é onde muitos cegados, seduzidos por promessas falsas, acabam entrando por esse caminho, né? Então, lamentavelmente, o Gustavo Lima, a gente não se sabe ainda. A defesa dele tá entrando, né, com providência e tal, pra tentar reverter a situação. Mas tem outros famosos aí que vai começar a cair. Porque, querendo ou não, existe aí uma lesão mental e uma lesão também financeira, poxa, na vida das famílias, né? O que é que tu acha que poderia ser feito para resolver ou tentar amenizar? Tu acha que o governo já tem projetos de lei, não sei se você sabe, né? Projetos de lei para regulamentar apostas e jogos de azar, mano. A pessoa nos Estados Unidos, em Portugal, não são permitidas bets, jogos de azar, cassino, etc. São ilegais. É porque, no final das contas, é muito difícil de controlar isso. É tentar controlar a natureza humana, né? Então,
né? Por que não tentar ganhar com isso? Porque é isso que o Estado faz normalmente. Sobre a pergunta que tu fez, né, o que levaria pessoas que já têm fama, dinheiro, a se envolver nesse tipo de coisa, é mais dinheiro. O propósito final é acumular mais dinheiro. E é claro que eu sou contra todo e qualquer tipo de crime. Sou contra. Mas essas pessoas meio que são estimuladas a isso. Essa é a impressão que eu tenho. Porque como o Estado tenta controlar tudo e destrói as pessoas com os impostos, elas vão tentar formas de burlar isso. Quanto mais você exerce controle sobre as pessoas, mais as pessoas tendem a querer evitar esse controle, às vezes fazendo coisas erradas como crimes. É claro que nada justifica uma pessoa cometer um crime, mas às vezes eu tenho essa impressão de que o governo impulsiona as pessoas a fazerem o que elas fazem. É muito triste as pessoas que são lesadas por essas outras que acabam buscando tanto poder e tanto dinheiro utilizando esses métodos, mas no final das contas a gente acaba naquele argumento e até que ponto as pessoas teriam liberdade para fazer o que elas querem com o dinheiro delas. Porque depois de tudo, o que tu vai ver é o Estado se incomodando não com as pessoas que foram lesadas, mas com o fato de que ele não está ganhando com isso. Porque no final das contas é isso. As pessoas estão gastando muito dinheiro e o Estado não está sendo beneficiado. E isso dói pro Estado. Rapaz, profundo isso aí, ó. Profundo mesmo. E é interessante porque tu falando isso me deu uma ideia de um próximo vídeo. Já era um vídeo que eu tava querendo conversar contigo aqui. E pro pessoal que também vai ouvir o que nós vamos falar. Cara, nós vamos falar futuramente sobre... Cara, eu tava pensando num assunto top, mano, que a gente vai conversar aqui, vai ser da hora. É que a gente vai falar sobre escravidão. A escravidão mental, a escravidão colonial e o sistema de como pessoas que têm um certo poder de influência e pessoas que têm um certo poder econômico conseguem escravizar pessoas. Porque escravocrata, né, foi dominada pela escravatura por muitos anos e a libertação da escravatura é recente. Mas, cara, existe ainda muitos casos de pessoas que são, né, que ainda sofrem dentro desse regime. E é um vídeo que a gente vai fazer no próximo. Vamos estar conversando sobre isso, porque tudo tem a ver, cara. Não existe o pior tipo de escravidão se não for aquela que você vende a sua mente pra uma pessoa, né? A pessoa pensa que escravatura é só trabalho forçado e tal. Então é isso. Nós estamos chegando ao final de mais um programa. Um assunto rápido aqui pra gente estar conversando sobre isso. Eu gostaria aí de ouvir mais do nosso querido amigo, se ele tem mais algum ponto para estar passando aqui nessa noite para a nossa audiência. Eu acho que a única coisa a ser dita agora, para finalizar, é a questão da responsabilidade. Você é livre para você fazer aquilo que você quiser, mas existem alguns limites que precisam ser respeitados. Existem tantos limites internos da sua própria consciência como da sociedade. O Estado impõe determinados limites, leis, e você precisa respeitar isso. Então tome cuidado com as coisas que você se envolve e com aquilo que você decide gastar o seu tempo e sua energia mental. Uau, parece o papo café e filosofia. Meu irmão, alto nível. Então é isso, pessoal, estamos finalizando mais um programa, espero que vocês tenham gostado. Mais para frente vamos fazer episódios maiores e estamos preparando aí para estar colocando os nossos áudios também na plataforma do Spotify, para você ouvir um pouco sobre o que nós pensamos e você também é livre para comentar nesse vídeo e expor suas ideias. Tudo bem? Então até o próximo programa. Deus abençoe cada um de vocês.